Shalom, Haverim, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, Movimento Natsaratim, os discípulos de Rabbeinu Yehoshua de Natzarat. E hoje eu trago mais um vídeo informativo para vocês. A questão de hoje é a seguinte: os Natsaratim são judeus, cristãos ou messiânicos? Vamos entender isso? Essa é uma questão que já foi muito discutida tanto em círculos judaicos quanto em círculos cristãos. Por isso, eu resolvi fazer um vídeo para esclarecer de uma vez por todas como nós, os Natsaratim, nos denominamos. Os Natsaratim atuais, assim como os primeiros Natsaratim, e quando eu digo os primeiros Natsaratim, eu estou me referindo a todos os primeiros discípulos de Rabbeinu Yehoshua de Natzarat. Eles não eram e por isso não são nem messiânicos e nem cristãos. A nossa postura é a mesma de qualquer judeu shomer Torah ou mitzvot, ou seja, de qualquer judeu que é observante da Torá e dos mandamentos, e tem sido assim por séculos. No quarto século da Era Comum, quando o imperador Constantino ordenou que fossem catalogados todos os movimentos religiosos que existiam à parte do cristianismo católico no Império Romano, o bispo da cidade de Salâmina escreveu o seguinte sobre a gente: mas estes sectários não chamam a si mesmo de cristãos, mas de nazarenos, por causa da cidade de Nazaré. Aqui é importante ressaltar que esse cristão está escrevendo em grego, então ele usa a palavra grega nazoraioi, que normalmente se traduz como nazarenos em português. Mas ele explica que o nome do grupo está relacionado com a cidade que ele chama de Nazaré, que em hebraico era chamada de Natzarat, e que atualmente ganhou uma pronúncia moderna Natzeret, por causa da grande influência do cristianismo no local. Portanto, os primeiros discípulos do Rabbeinu Yehoshua de Natzarat foram inicialmente identificados como Natsaratim, ou seja, discípulos do Rabino de Natzarat, que foi traduzido como Nazoraios em grego e Nazarenos em português. E ele continua dizendo o seguinte: entretanto, eles são simplesmente judeus completos. Eles não possuem ideias diferentes deles. Pelo contrário, confessam tudo exatamente como a lei prescreve e da maneira judaica. Eles não são nada mais do que judeus. Essa foi a descrição de Epifânio de Salâmina, um bispo cristão do século IV da Era Comum. O que poucos sabem é que a catalogação e a descrição que ele fez desses movimentos que estavam à parte do cristianismo era uma crítica e não uma mera descrição. Ele identificava esses movimentos como doenças e o cristianismo como o único remédio. Ou seja, ele está criticando os Natsaratim, os discípulos do Rabino de Natzarat, por não se identificarem como cristãos, por guardarem a Torá, por continuarem circuncidando seus filhos e por tudo mais que ele escreve no capítulo 29 de sua obra, o Panarion. Mas mesmo assim, ele registra uma descrição extremamente perfeita sobre como se definiam os primeiros discípulos de Rabbeinu Yehoshua de Natzarat e aqueles que deram sequência a esse movimento que permaneceu fiel às suas origens judaicas nos anos seguintes. Ou seja, como judeus e acima de tudo como discípulos de Rabbeinu Yehoshua, o Mashiach, não cremos em um Messias que seja um semideus ou o próprio Todo-Poderoso Hashem Itbarach, mas que ele seja um tzadik, um justo, um líder do nosso povo, um descendente do rei Davi, um ser humano espiritualmente mais elevado do que qualquer outro ser humano, que foi predestinado por Hashem a alcançar o potencial que o qualifica como Mashiach, o rei prometido e tudo o que isso significa. Para nós, Natsaratim, a Torá e as mitzvot ainda são válidas até o dia de hoje, como nos ensinou o Rabbeinu Yehoshua. Al tahashvu shevati lehafer haTorá, elá lehashilim. Não pensem, não passe pela cabeça de vocês que eu vim abolir a Torá. Eu vim para torná-la plena. E ele completa dizendo o seguinte: e se alguém
não coloca em prática, ainda que o menor dos mandamentos, e ainda assim ensinar os outros a fazerem o mesmo, essa pessoa, segundo ele, vai receber um grande juízo. Mas ele diz também que a pessoa que coloca em prática os mandamentos da Torá será grande no Olam Rabá, no mundo vindouro. E até quando isso precisa ser feito? Ele responde: enquanto existir o céu sobre a terra, nada deve ser omitido da Torá ou dos profetas. Tudo deve ser cumprido. São palavras do nosso mestre. Para os Natsratim, os escritos dos primeiros discípulos de Rabi Yehoshua não são para nós uma Brit Hadashah, não são um novo testamento ou um pacto renovado, e sim os ensinamentos do Rabino de Natzrat e de seus discípulos transmitidos por escrito. Não são nada mais do que isso. Não são uma nova escritura que contrasta ou suplanta com o que o cristianismo chamou de velha e antiquada sob o nome de Antigo ou Velho Testamento. Já o termo Meshirim, ou Yahadut Meshiri, normalmente traduzido como messiânico e judaísmo messiânico, para diferenciar de um outro judaísmo que não seja messiânico, não faz o menor sentido, porque toda Yahadut, ou seja, todo judaísmo, em seus fundamentos, é meshiri, é messiânico, ou melhor dizendo, é messianista, ou seja, espera e aguarda uma figura messiânica. Dizer que há um judaísmo messiânico ou messianista e um não messiânico é um absurdo. Um dos 13 princípios do judaísmo diz o seguinte: Ani ma'amin be'emuná shelemá beviat hamashiach. Eu acredito com uma emuná firme na vinda do Mashiach. No movimento Natsratim, a nossa crença em um Mashiach ben David é tão viva quanto a de qualquer judeu. Mas nossos princípios se fundamentam sobre um Mashiach que nos faz retornar para a Torá, e não em um que nos afaste dela. Um Mashiach que nos ajuda a cumprir o nosso legado de ser Or Lagoim, uma luz para as nações, ou seja, uma nação modelo, uma nação que inspire os povos a se voltarem para Hashem, a obedecerem os seus decretos e mandamentos. Não cremos em um Messias que por si só salva alguém ou que ele mesmo possa outorgar vida depois da morte, ou ainda que ele mesmo possa fazer expiação por outros seres humanos. Não, nenhum desses conceitos cristãos ou messiânicos tem base nos ensinamentos de Rabbeinu Yehoshua e de seus primeiros discípulos. O Mashiach é como a Sulam Yaakov, é como a escada de Yaakov. Ou seja, ele é um meio que nos permite que nos aproximemos de Hashem, um meio que nos permite regressar à Torá. Ele, por si só, não salva ninguém. São por meio dos seus ensinamentos, seus exemplos, de sua missão de elevar a Israel, é que nós conseguimos, que podemos alcançar uma união com Hashem e assim adquirimos Kaparat Avonot, a expiação pelos nossos pecados. Mas isso só é válido, só se torna uma realidade para aqueles que fazem Teshuvá, ou seja, para aqueles que rejeitam os seus pecados e se voltam para Hashem de todo o coração. Só recebemos Kaparat Avonot de Hashem, de mais ninguém. Na época do Segundo Templo, nós tínhamos os sacrifícios para nos ajudar a compreender isso. Mas atualmente, no exílio, segundo a nossa tradição, a tradição judaica, por obra de Hashem, isso tem se tornado possível somente por meio do Mashiach. Por isso dizemos, Zerhuto Yagen Aleinu ve'al kol Israel, que seus méritos sejam sobre nós e sobre todo Israel. Pois ele é a ponte que conecta os filhos ao Pai. Nenhum ser humano pode outorgar por si só Kaparat Avonot, ou seja, o perdão dos pecados, somente Hashem. E foi do agrado de Hashem que ele tornasse isso possível por meio do Mashiach. Esse é o nosso Mashiach, e nós, como seus discípulos, seguimos o seu exemplo. Nós nos transformamos em pontes para aproximar da Torá as ovelhas perdidas de Israel. Um meio para que as pessoas possam alcançar Kaparat Avonot, como nos ensinou Yaakov Hatzadik, o irmão de Rabbeinu Yehoshua, popularmente conhecido como Tiago, dizendo: meus irmãos, se alguém dentre vós se desviar da verdade e uma pessoa o fizer retornar, saibam
que a pessoa que faz o pecador retornar do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e faz capará por uma multidão de pecados. E esse é um convite a todos os cristãos que estudam os nossos textos sagrados e a todos os judeus messiânicos que abandonaram o cristianismo. Estendo esse convite também a todos os judeus que ainda não conhecem ou que conhecem uma visão distorcida de quem realmente foram e são os discípulos do Rabino de Natzrat. A redenção está próxima. Por isso, voltem-se verdadeiramente aos caminhos da Torá, ao Mashiach de Israel, ao Mashiach Amiti, ao Mashiach de verdade. Não a um centro de adoração, mas ao Tzadik, que deu a sua vida para que Israel se conectasse com o Todo-Poderoso, Hashem Itbarach, com um coração sincero para obedecer a Torá e as mitzvot e servisse de modelo para todas as nações, a fim de fazer um mundo de justiça e equidade. Junte-se a nós!